Infrações e penalidades. Infração de trânsito é o não cumprimento das regras do Código de Trânsito Brasileiro, suas resoluções e demais ordens que vêm dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, sujeitando o infrator às penalidades e medidas administrativas pertinentes. As penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro serão impostas ao proprietário do veículo. Caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas pela lei, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores e outras disposições que deverão ser observadas e respeitadas. Ao condutor, caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Ao embarcador, é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. Ao transportador, é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. As penalidades são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Advertência por escrito. Possui caráter educativo e pode ser aplicada a critério da autoridade de trânsito nas infrações leves ou médias, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Multa. Será aplicada de acordo com a infração cometida. Nas infrações gravíssimas, poderá sofrer o fator multiplicador, aumentando seu valor em 2, 3, 5, 10, 20 ou 60 vezes. O pagamento efetuado até o vencimento poderá ser feito por 80% do seu valor. A cada multa está prevista penalidade, medida administrativa e um número de pontos que serão somados no prontuário do infrator. No caso de atingir 20 pontos no período de 12 meses, o condutor terá como suspenso seu direito de dirigir. Categoria de infrações, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Natureza gravíssima, número de pontos 7, valor R$ 293,47. Grave, 5 pontos, valor R$ 195,23. Média, 4 pontos, valor R$ 130,16. Leve, 3 pontos, valor R$ 88,38. Suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir poderá ser aplicada pelo prazo de 1 mês a 1 ano, e caso o condutor seja reincidente na mesma infração no período de 12 meses, poderá ser aplicada pelo prazo de 6 meses a 2 anos, conforme critérios do CONTRAN. A Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular depois de cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Infrações sujeitas à penalidade de suspensão do direito de dirigir. Todas são gravíssimas. 1.
dirigir sob influência de álcool em qualquer concentração por litro de sangue ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Neste caso, o condutor será suspenso pelo período de 12 meses, retenção do veículo e o valor da multa será multiplicado por 10. 2. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. 3. Disputar corrida por espírito de emulação, competição. Infração gravíssima, multa multiplicada por 10 vezes o seu valor. 4. Promover na via competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor sem a permissão da autoridade de trânsito. Infração gravíssima, multa multiplicada por 10 vezes o seu valor. 5. Utilizar-se de veículos para, em via pública, demonstrar, exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Infração gravíssima, multa multiplicada por 10 vezes o seu valor. 6. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, de adotar providências no sentido de evitar perigo para o trânsito, de preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia, de adotar providências para remover o veículo do local quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito, de identificar-se ao policial e lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. 7. Transpor sem autorização bloqueio viário policial. 8. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local em mais de 50%. Conduzir motocicleta sem capacete de segurança e vestuário apropriado, transportar passageiros sem capacete, fazer malabarismos e com os faróis apagados. 11. Se recusar a fazer os testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame técnico ou científico homologado pelo Denatran para comprovar o notório estado de embriaguez. Quando reprovado no exame toxicológico. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. É quando o condutor tem sua CNH recolhida e são eliminados todos os exames que tenham sido realizados para sua pauta. Essa penalidade será aplicada quando o condutor, estando suspenso o seu direito de dirigir, assumir a direção do veículo, quando for condenado judicialmente por delito de trânsito, quando o condutor for reincidente no prazo de 12 meses nas seguintes infrações: dirigir com habilitação de categoria diferente à categoria do veículo que esteja conduzindo, ou entregar a direção para a pessoa que esteja nas mesmas condições. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Disputar corrida com espírito de emulação ou participar de competições esportivas ou exibições perigosas nas vias públicas. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que necessite e não esteja usando lentes corretoras de visão na ocasião. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa com carteira de nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Observação: constatado em processo administrativo irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá seu cancelamento. Decorridos 2 anos da cassação da CNH, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários na forma estabelecida pelo CONTRAN. Cassação da permissão para dirigir.
A cassação da permissão para dirigir ocorrerá se o condutor, no período de 12 meses, cometer infração de natureza gravíssima ou grave ou ser reincidente em infração média. Reabilitação. O infrator terá que reiniciar todo o processo de habilitação necessário à reeducação. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. É um curso teórico-técnico destinado a condutores habilitados e infratores. Deverá ser feito em empresa credenciada pelo DETRAN com carga horária de 30 horas aula. Ao final do curso, será realizada prova com 30 questões, sendo necessário 70% de acerto. O condutor será submetido ao curso de reciclagem quando for um infrator contumaz, sendo necessário a sua reeducação. Tiver o direito de dirigir suspenso, se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. For condenado judicialmente por delito de trânsito. For constatado que está colocando em risco a segurança no trânsito. Medidas administrativas. As medidas administrativas possuem caráter complementar às penalidades e poderão ser adotadas pela autoridade ou agentes de trânsito dentro de sua circunscrição e na esfera das competências estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. As medidas administrativas são: retenção do veículo. Quando a irregularidade puder ser sanada no local, o veículo será liberado assim que for regularizada a situação. Não sendo possível, o veículo poderá ser retirado do local por condutor habilitado mediante o recolhimento do CRLV, que será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicador da medida administrativa, assim que o veículo for apresentado devidamente regularizado. De acordo com o critério do agente de trânsito, não se dará a retenção imediata de veículo de transporte coletivo de passageiros ou transporte de produtos perigosos ou perecíveis, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. A retenção do veículo ocorrerá quando o condutor deixar de portar ou mostrar à autoridade de trânsito os documentos de porte obrigatório. Tratando-se de motocicletas, motonetas ou similares, os condutores e/ou passageiros transitarem sem capacete de segurança. Transitar com o veículo produzindo fumaça, com defeito em equipamentos obrigatórios ou sua falta, com deficiência de freios, com carga excedente ou fora das dimensões autorizadas, derramando em via pública combustíveis ou lubrificantes, assim como qualquer material que esteja transportando ou consumindo. Remoção do veículo. Os veículos removidos serão levados para o pátio determinado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. A restituição dos veículos removidos só ocorrerá mediante pagamento de multas e despesas com a remoção e estadia, além de outros encargos previstos na legislação específica. A remoção acontecerá quando o veículo estiver estacionado em esquinas a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal, afastado da guia da calçada meio-fio acima de 50 centímetros, junto ou sobre hidrantes de incêndio, registros de água e postos de visita de galerias subterrâneas quando devidamente sinalizadas, em desacordo com a regulamentação estabelecida pela autoridade de trânsito. Em viadutos, pontes, túneis, salvo quando houver autorização. Ao lado de outro veículo, salvo onde houver permissão. Em portas de templos, repartições públicas, hotéis e casas de diversões, salvo se houver local próprio e devidamente sinalizado. Onde houver guia de calçada rebaixada para entrada e saída de veículos. Em calçadas e sobre as faixas destinadas a pedestres. Sobre a área de cruzamento interrompendo o trânsito da via transversal. Junto aos pontos sinalizados para embarque ou desembarque de coletivos.
usando indevidamente aparelho de alarme ou sons e ruídos perturbadores. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir. O recolhimento do documento se dará mediante recibo nos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando houver suspeita de sua autenticidade ou adulteração do documento, a PPD ou a CNH for de categoria diferente da do veículo conduzido, a CNH estiver vencida há mais de 30 dias, o condutor envolvido em acidente deixar de preservar o local, dificultando os trabalhos da polícia e da perícia, motocicleta, motoneta ou ciclomotor for conduzido com faróis apagados, transportando crianças menores de 7 anos ou pessoas sem condições de cuidar da própria segurança, quando for suspensa ou cassada. Recolhimento do CRV. O recolhimento do CRV se dará mediante recibo, além dos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando houver adulteração no documento ou suspeita de sua autenticidade. No caso do veículo alienado, não for transferida sua propriedade em 30 dias junto ao órgão de trânsito. Não for pedida a baixa do registro do veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Recolhimento do CRLV. O recolhimento do CRLV se dará mediante recibo, além dos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando houver suspeita quanto de sua autenticidade ou adulteração. Se o prazo para licenciamento estiver vencido. Quando o veículo for retido e a irregularidade não puder ser sanada no local da infração. Em todos os casos de apreensão do veículo, o responsável deixar de promover a baixa do registro do veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Transbordo do excesso de carga. Ocorre quando o veículo transitar com excesso de peso permitido por eixo ou excedendo a capacidade máxima de tração. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado à custa do proprietário do veículo sem prejuízo da multa aplicável. Recolhimento de animais. Os animais encontrados soltos nas vias serão recolhidos pela autoridade de trânsito e devolvidos mediante pagamento das taxas estipuladas na lei. Os animais que não forem reclamados em 60 dias serão leiloados e os valores arrecadados serão usados para pagamento de despesas. Havendo sobras, elas serão devolvidas aos proprietários ou depositadas em juízo. Realização de teste de dosagem de alcoolemia. Em caso de suspeita de que o condutor esteja dirigindo sob efeito de bebida alcoólica ou de qualquer outra substância entorpecente, o agente da autoridade de trânsito poderá aplicar o teste do etilômetro, mais conhecido como bafômetro. Caso o condutor se recuse a realizar testes, exames ou perícia, poderão ser admitidas outras provas. Com isso, a infração poderá ser caracterizada por meio dos visíveis sinais resultantes do consumo de álcool ou de qualquer substância entorpecente. Sinais como sonolência, odor de álcool no hálito, agressividade, exaltação, euforia, dispersão, dificuldade de equilíbrio, entre outros, deverão constar na ocorrência. Alcoolemia zero. De acordo com a Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012, o condutor que for pego dirigindo com qualquer concentração de álcool por litro de sangue estará sujeito às seguintes penalidades. Autuação por infração gravíssima, 7 pontos. Multa multiplicada por 10 vezes, R$ 1.915,40 se houver reincidência em até 1 ano, e multa é o dobro. Direito de dirigir suspenso por no mínimo 12 meses. O veículo será retido ou removido. Documento de habilitação recolhido. Observações. Nos exames de sangue, nenhuma quantidade de álcool será tolerada.
a partir de 0,05 miligramas de álcool por litro de ar no bafômetro, o motorista responderá por infração de trânsito gravíssima. Se o bafômetro marcar 0,34 miligramas de álcool por litro de ar ou mais, o motorista responderá por crime de trânsito com pena de 6 meses a 3 anos de prisão. Processo administrativo. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, será lavrado o auto de infração que deverá constar o tipo da infração, o local, a data e a hora da infração, o número da placa do veículo, sua marca e espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação, o prontuário do condutor, sempre que possível, a identificação do órgão ou entidade, assim como da autoridade, agente ou equipamento que comprove a infração. Assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário, seletista ou ainda polícia militar, designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se considerado inconsistente ou irregular. Se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação. Após notificado da infração, o proprietário do veículo terá 15 dias de prazo para apresentar o condutor. Ao fim do prazo, não o fazendo, será considerado responsável pela infração e pontuação. Crimes de trânsito. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, aplicam-se as normas gerais do Código Penal, do Código de Processo Penal e dos Juizados Especiais Criminais, quando o Código de Trânsito brasileiro não dispuser de modo diverso, bem como o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9099, de 26 de nove de 1995, do Código de Processo Geral, no que couber. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades, e ter duração de 2 meses a 5 anos. Circunstâncias agravantes. Algumas circunstâncias podem agravar a penalidade e condenação, quando cometidas com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou então risco de grave dano patrimonial, utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas, sem possuir a permissão para dirigir ou a carteira nacional de habilitação, com a PPD ou CNH de categoria diferente da exigida pelo veículo, por condutor cuja profissão ou atividade exija cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga, utilizando o veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetam a sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade estabelecidos nas especificações do fabricante. Sobre faixa de trânsito para pedestres, temporária ou permanente. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito em que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante e nem se exigirá a fiança, se o mesmo prestar socorro ao vitimado. Crimes de trânsito ou espécie. Homicídio culposo. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. A pena pode ser aumentada de 1/3 à metade, se o condutor não possuir a PPD ou a CNH, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada, deixar de prestar socorro à vítima quando possível fazê-lo sem risco pessoal, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros,
se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência ou participe em via de corrida, disputa ou competição, exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor sem autorização. Lesão corporal culposa. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das condições descritas para homicídio culposo. Omissão de socorro: deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio de autoridade pública. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Fuga do local do acidente: afastar-se o condutor do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Embriaguez ao volante: conduzir veículo automotor na via pública sob qualquer influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial o bem-estar e a segurança de outras pessoas. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Violação de suspensão: violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional com o mesmo prazo de suspensão ou de proibição. Direção perigosa: participar na direção do veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, desde que resulte dano potencial à segurança pública ou privada. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Se na prática do crime resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas. Se da prática do crime previsto resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos. Dirigir sem habilitação: dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Entregar a direção à pessoa não habilitada. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Trafegar com velocidade incompatível com o local. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Induzir a erro o agente policial, o perito ou juiz.
inovar artificiosamente em caso de acidente com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Infrações de trânsito: avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. Infração gravíssima, 7 pontos. Penalidade: multa. Ultrapassar em faixa de pedestre. Infração gravíssima, 7 pontos. Penalidade: multa. Promover ou participar de competições, eventos ou exibição de perícia em veículos nas vias públicas sem permissão da autoridade de trânsito. Infração gravíssima, 7 pontos. Penalidade: multa, 10 vezes seu valor. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Não parar antes de transpor via férrea. Infração gravíssima, 7 pontos. Penalidade: multa. Estacionar em fila dupla. Infração grave, 5 pontos. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Estacionar o veículo em viadutos, pontes e túneis. Infração grave, 5 pontos. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Dirigir veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços ou pernas. Infração média, 4 pontos. Penalidade: multa. Estacionar diante da placa proibido estacionar. Infração média, 4 pontos. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Usar facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. Infração leve, 3 pontos. Penalidade: multa.